Fala, tropa! Hoje, episódio especial, viu? Hoje fizeram um desafio aqui e a gente vai tentar dar conta do recado, né? Importante entender que, às vezes, o desafio ele faz parte para a nossa evolução. Então, talvez com esse desafio a gente consiga expandir nossos horizontes aqui, tá certo? Vamos entendendo aqui como é que vai se desenrolar esse jogo aqui, porque é, é um novo cenário, diversas variáveis entram no nosso salão e a gente precisa entender que tipo de jogada pode ser feita. A gente está na dificuldade grão-mestre com quatro naipes. Eu nem sei como vim parar aqui, eu não consigo ganhar direito nem no difícil com 2 naipes, então fizeram um desafio, cá estamos, né? A gente vai desbloqueando as cartas e aos 45 segundos já tem que ativar a lista de espera, pois a gente percebeu que encalacrou o jogo já muito rápido. O jogo ele é dinâmico e a gente precisa estar atento, né, pessoal? Aqui o jogo realmente ele é complexo, ele é difícil, mas a gente vai ter a tranquilidade para vencer se tudo der certo. E se tudo der errado, vocês já sabem, é caixa, né, pessoal? Então aqui a gente respira e vai, porque precisamos liberar as cartas sempre no intuito de conseguir limpar o máximo possível do jogo, né? O que é um extremo desafio diante desse cenário aqui, porque vocês veem que tem poucas cartas, poucos movimentos são possíveis, e aí a gente faz movimentos precipitados, né? É complexo, tem muito pouco movimento, os movimentos precisam ser muito precisos, as equipes e as duplas, elas precisam estar extremamente coordenadas e entrosadas, o que também não é fácil, né, pessoal? Então, aos 2 minutos e 5, a gente já traz novamente o pessoal lá de fora da lista de espera, e aí a gente vê o que consegue fazer aqui no nosso baile, né, pessoal? Aqui, os movimentos eles são muito cuidadosos, muito cautelosos. É um negócio realmente meticuloso, um trabalho de uma excelência incrível e que eu acredito que será possível sim, visto que o desafio ele está posto, mas nós temos que estar à altura, né, pessoal? Então, seguindo, a gente vai desbloqueando as cartas, trazendo elas à baila para conseguir fazer um lindo balé, como sempre, né? Essa situação aqui é difícil, é complexa, a gente precisa entender os movimentos que são feitos, né? A gente precisa entender que as cartas elas precisam também se movimentar para nós termos a capacidade de entender o que o jogo pede, o que a gente consegue fazer também, não só o jogo pede, mas o que a gente consegue fazer. Isso é uma questão importantíssima do nosso jogo aqui, visto que, visto que os desafios estão postos. E aí a gente precisa saber o que vai acontecer a cada passo. Aqui cada passo ele é meticulosamente feito, e aí a gente vai entendendo que o negócio é difícil, é complexo e não é qualquer um que chega aqui e mete essa banca para cima de moi, que significa eu em francês, né? Então aqui a gente vai entendendo que o jogo vai dando aquela encalacrada básica. Algumas cartas aparecem, outras nem tanto. O 9 ele entra aqui, o 8 ele já está ali, o jogo está completamente misturado, é uma dança extremamente dinâmica, pessoal. Aqui é erro zero, porém, alguns erros já foram cometidos, é verdade, porque o nervosismo também ele nos traz essa demanda, né? Então, aos 4 minutos e 39, nós convidamos novas pessoas da lista de espera para dentro do salão.
E aí, pessoal, a gente precisa entender que aos poucos as cartas elas vão se alinhando, né, pessoal? Aqui não tem muita margem para erro, aqui não tem muita margem para não me toque, quais, conversinha, né? Aqui as cartas têm que se entregar para o balé bem jogado, né? Aqui não tem como ficar de merdinha. Então, vamos entendendo a situação que nós temos aqui, pessoal. Vamos desbloquear uma carta aqui para ver o que, que aparece. Outra carta que aparece bastante interessante, essa jogada aqui, um 8. Um 8, ele poderia ter aparecido aqui, porém não apareceu. E aí a gente não vai chorar, a gente não vai criar caso, a gente não vai reclamar, a gente vai jogar porque aqui só tem gamer, né, pessoal? Se não tiver gamer, por favor, suma do canal, tá? Aqui nós vamos entendendo que é complexo o jogo, é realmente uma situação de respeito máximo que tem que ter, porque a gente consegue pela primeira vez, e aí a gente tem que ter a tranquilidade de compreender que as cartas elas precisam também fazer a parte delas, e aí a gente coloca elas em situações diversas e complexas, pois aqui vocês veem como é a tensão, o que, que é a tensão num jogo como esse, de extremo desafio, de extrema dificuldade. É dinâmico o jogo e a gente precisa entender que o jogo não é brincadeira. Não tem espaço para conversinha quais e nem qualquer tipo de merdinha, né? Então, aqui a gente segue no nosso jogo com muita complexidade, muita dificuldade, entendendo que o jogo ele é dinâmico, entendendo que a dançada aqui, ela é de extrema dificuldade, mas a gente vai prevalecer. Não vai ter jeito, a gente vai ter que ganhar aqui, pois estão pagando muito bem. Tá certo? Estão pagando muito bem. Então a gente vai ter que dar um nome, né? Vai ter que mostrar o trabalho, como é o trabalho lindo. Porque Maipu se mata rindo, né? Difícil e complexa essa situação aqui. Nós temos um mais totalmente foda-se que nos atrapalha, né? Nos atrapalha. O 5 ele está. Tem um 5 aqui que nos ajudaria. Esse 5 aqui é muito bom, mas tem um 6 aqui também totalmente foda-se. A gente precisa ter calma nesse momento e entender que o jogo ele é dinâmico, ele é complexo. Aqui nós temos uma sequência ok de cartas. Aqui nós temos. Só tá sujo, né? Só tá sujo. Mas é uma sequência também ok de cartas e que poderia ser jogada. Porém, a gente precisa elevar o nosso gameplay, a gente precisa se desafiar e o desafio ele vem a partir da nova leva de convidados no nosso baile, tá certo? Então aqui, deixa eu só dar mais uma olhada aqui para entender qual é a nossa situação atual, o que a gente precisa fazer, que tipo de carta a gente precisa. Vamos abrir a mão e abraçar o destino, porque aos 8h43 novos convidados entram no salão e agora é um momento bastante importante do nosso baile, certo, pessoal? Aqui não tem muita margem para erro, pois precisamos entender que o gameplay ele é avançado, porém ele é muitas vezes encalacrado. Tá certo? A dama de ouros, né? Esse diamante é ouros, para quem não sabe. A dama de ouros, ela está presa aqui, ó. Ela tá presa aqui, e aí a gente precisa entender também que tipo de jogada a gente consegue fazer sem essa dama estar hábil para jogar, porque tem muito naipe aqui. Então a gente precisa entender se tirar esse set daqui, colocar essas cartas, essa carta aqui, deixa eu ver se faz sentido isso.
se faz sentido isso, colocar aquele 9 ali. É difícil, é difícil, é difícil. Entender se essa carta aqui vai. Deixa eu pensar melhor, deixa eu entender melhor essa configuração, entender se a gente pode fazer isso. Entendo que sim, porque aí a gente vai liberando aqui, vai limpando o jogo. Se a gente limpa o jogo aqui, é melhor a gente limpar o jogo aqui para poder limpar o jogo aqui. E aí a gente traz novas cartas à baila. É complexo o jogo, é difícil o jogo mesmo. Não se assuste com a visão que você está tendo nesse exato momento, porque o jogo ele é dinâmico e complexo, sim. Você pode olhar para isso tudo e falar: "Meu Deus, não vai dar". Mas você tem que acreditar que vai dar, porque o jogo ele é dinâmico, pessoal. Não se assuste com o que você está vendo, pois é imprescindível ter a tranquilidade de que vai dar certo, tá certo? Entenda que essa configuração aqui, ela é desafiadora, né? O ás de paus, né? Isso aqui é paus. Não aparece para a gente fazer essa jogada aqui com o 8, né? Um 3 também não aparece, totalmente foda-se. Um 5 também não aparece, um 7 aqui, um 10 de espadas não aparece, muitas cartas não aparecem. A dama segue presa aqui e a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode, né, pessoal? Não tem conversinha quais que nos faça temer, né? É complexo, é dinâmico, a gente precisa entender que o jogo ele é jogado. Oxi, o Echo falou aqui. Ah, não! Não, nós temos sim aqui. Nós temos aqui sim o jogo. Então a gente precisa entender como vai tirar essa carta daqui, né, pessoal? Esse 4 aqui, ele vai ter que vir para cá. A gente vai ter que sujar um pouco o nosso jogo, né? Aos poucos, o jogo ele vai sendo sujo, né? Para conseguir fazer os movimentos necessários, tá certo? Essa carta aqui, ela vai precisar se movimentar. Essa carta aqui vai vir para cá temporariamente, tá certo? Para isso daqui vir para cá, né? Aqui, aqui, essa carta aqui não pode. Paciência, calma, é paciência, Spider. Requebra para um lado, requebra para o outro. Vamos ver o que a gente libera. Não tem como, não tem condições. Esse 4 aqui, ele não vai ter jogo. Esse Ás aqui também não vai sair daqui. Tem um Ás aqui. Vamos entender essa situação. Isso daqui vai travar o nosso jogo mais ainda, mas não vejo muita perspectiva, visto que essa dama ainda está aqui. Então a gente vai ter que sujar o nosso jogo novamente. A gente precisa movimentar as cartas. É difícil, é complexo, não se assuste. A gente vai vencer. Não vai ter jeito, não adianta se desesperar, não adianta ter pânico, não adianta olhar e ficar se questionando ou questionando o coleguinha, dizendo que ele não tem a capacidade, mas a gente precisa ter calma e cautela, porque o gameplay sempre prevalece, tá certo, pessoal? Aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que convidar os últimos convidados da nossa lista de espera e agora o jogo ele dá aquela acelerada que a gente tanto esperava, tá certo, pessoal? Aqui vocês precisam entender que o gameplay ele é dinâmico, ele é complexo e a gente precisa respeitar o movimento das cartas e entender que é difícil, o gameplay ele é encalacrado por vezes, porém a gente vai vencer. Não vai ter jeito, pessoal. Hoje a gente só sai daqui com a vitória e aí não vai ter condições. A gente vai ter que vencer, não vai ter historinha quais, porque o gameplay tem que ser jogado, o lambari tem que ser pescado e não adianta, a gente vai ter que vencer.
nem que seja na marra, tá certo, pessoal? Aqui, o jogo, ele deu aquela encalacrada, porém, a gente precisa respirar com calma, vir com calma, entender que tipo de jogada a gente consegue fazer. Se a gente consegue retirar esse 4 daqui, o que tipo de jogada a gente consegue fazer. Temos um 9 aqui, temos um 8 aqui, um 10 de espadas, a gente só acha aqui. O valete de espadas anda desaparecido, é complexo, é dinâmico, a gente vai ficando acelerado no meio do jogo, a gente não pode ficar nervoso, a gente não pode ficar nervoso porque é isso que eles querem, e a gente não vai dar esse gostinho de vitória para eles, tá certo? Aqui a gente precisa entender que tipo de jogada a gente faz, pois é dinâmico, é complexo, o gameplay ele é forte, ele é dado, ele é duro, pessoal. Ele é duro. Quando se desespera com o jogo se desespera com você também. E aí a gente não tem uma boa situação de gameplay, tá certo, pessoal? Aqui a gente precisa entender qual tipo de jogada é a necessária para fazermos e aí eu trago para vocês que o jogo ele tá complexo, tá certo? Você já pode ter feito essa leitura tempos atrás, mas agora eu atesto que o jogo está realmente complexo, tá? Até tempos atrás não estava tanto, mas agora nessa situação final aqui, a gente vai entendendo que a configuração atual ela é dinâmica e complexa. A gente vai entendendo que as cartas elas têm esse movimento difícil de aparecer e desaparecer a bel prazer, o que dificulta o baile, né? O que dificulta o baile. É muito difícil um baile em que as cartas elas não se apresentam como deveriam, tá certo? Talvez, mas só talvez, as pessoas achem que a nossa condução aqui não tenha sido das mais satisfatórias e possivelmente elas estão certas. Porém, o nível de dificuldade que a gente enfrenta aqui é o nível de dificuldade que elas nunca enfrentaram na vida delas. Então, essa opinião ela será totalmente ignorada, tá certo, pessoal? E isso não é, de forma alguma, uma falta de respeito, tá certo? A gente aqui preza pelo respeito pelos profissionais, porque aqui a gente privilegia os trabalhadores, os profissionais, a gente traz à baila todo o protagonismo que os trabalhadores merecem. E aí a gente vai entendendo que o jogo ele vai se desenrolando num drama, num verdadeiro drama, tá certo? Aqui é difícil um momento, aqui a gente tenta entender que tipo de movimento que pode ser feito, pois não consigo visualizar que tipo de jogada a gente pode fazer aqui, tá certo, pessoal? É complexo, é difícil. A gente tenta olhar, mexer as cartas, entender para onde que nós vamos, porém o jogo ele é encalacrado, pessoal, encalacrado. E aí a gente precisa saber que tipo de jogada nós vamos fazer. É difícil, realmente é um negócio desafiador, não consigo ver nem possibilidade de gameplay aqui. Porém, o jogo ainda não acabou e vocês sabem que o jogo só acaba quando termina, né, pessoal? Então, aqui a gente joga para lá, joga para cá, olha para as cartas com cara de mal, tenta achar uma solução. A solução não aparece, porém, desistir ainda não é uma opção. Talvez daqui a pouco, mas ainda não. Essa gameplay é uma gameplay avançadíssima e talvez você tenha ficado bastante emocionado por ter assistido um baile tão desafiador e complexo, né? Mas num surto de possibilidades a gente vai ter que pedir dica aqui. Vamos ver, o jogo realmente ele agora vai brincar de colocar as cartas nas mesmas posições que a gente já tinha feito e aí ele vai sugerir isso daqui até colocar para cá e aí
nada vai mudando, né? Nada vai mudando, o jogo vai ficar nisso aqui até acabar. Então é triste, é um drama, é uma verdadeira dança que a gente viu aqui, uma batalha, na verdade, uma batalha que a gente viu aqui. Essa daqui é uma verdadeira gameplay avançadíssima que o mestre, ele percebe que ainda tem muito a aprender. Tá bem, pessoal? Muito obrigado por terem assistido. A gente fica por aqui nesse baile que ele tá em acontecimento, mas a gente sabe que ele tá mal conduzido. E baile mal conduzido não gera uma boa renda. A gente não consegue entender exatamente como fica o repasse depois dos ingressos, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente vai seguir aprimorando, vai seguir estudando para conseguir aprender a jogar o nosso Paciência Spider e chegar no nível 100 desse jogo que é tão complexo, mas tão belo, não é mesmo, pessoal? Muito obrigado, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até a próxima.